Damos continuidade ao minicurso Acesso à Justiça e Efetividade da Reforma Processual Trabalhista. Passo a palavra ao excelentíssimo juiz Antônio Humberto de Souza Júnior. Obrigado. Vamos retomar, então. Eu preciso do grupo 8, a questão 8. Quem ficou com a questão 8? Questão 8? Bom, talvez o pessoal esteja lá fora ainda. Questão 9. Deixa eu chamar lá. 8 ou 9? 9. Daqui a pouco eu chamo 8, não tem problema. Não, eu que chamei. Então tá bom. Boa tarde. Meu nome é André, sou servidor da Vara de Xanxerê. Nosso grupo chegou a um consenso em relação às respostas da questão 9. Né? Entendemos que, como correta, as alternativas A e D. A B por contrariar a A e a C por contrariar a D. Então, considerando as disposições da CLT sobre honorários advocatícios de sucumbência, artigo 791-A, letra A. Os honorários advocatícios nas ações trabalhistas deverão ser arbitrados sempre em um percentual variável entre 5% e 15% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor da causa. Então, por se tratar de texto expresso da lei. E a alternativa D, por conceber a lei um regime próprio para os honorários advocatícios, não é possível contemplá-los fora das situações expressamente previstas na CLT. Apesar de não ser texto expresso, essa alternativa C fala da cumulatividade desses honorários, e por a CLT não tratar especificamente dessa possibilidade, entendemos também que essa alternativa estaria correta. Então, A e D. Obrigado. Valeu. Obrigado. Questão 10. Eu acho que o pessoal do grupo 8 está escondido, viu? Está aqui e não está querendo se apresentar. Pois é. Bom, boa tarde. Meu nome é Felipe. Sou servidor aqui do TRT12 e assessor da desembargadora Viviane Colucci. E nos coube a análise da questão 10 aqui, que trata sobre o artigo 791-A, que inseriu essa alteração significativa no tocante aos honorários de sucumbência. Né? Então, nós descartamos, em princípio, esses dois primeiros enunciados, principalmente pela expressão qualquer ação trabalhista, no sentido de que cabem honorários em qualquer ação trabalhista. Parece mais uma pegadinha aqui de concurso, qualquer ação trabalhista. Então, pode ser que, não sei, remanescendo o jus postulandi, enfim, ou tomando o termo ação trabalhista num sentido mais amplo, haja algumas exceções. E as outras duas letras parecem que tratam de posições contrapostas, posições interpretativas contrapostas, sobre se esse novo artigo implicaria na revogação da Lei 5.584, né? O grupo se alinhou mais no sentido de que estaria adequada a alternativa C, que não haveria a revogação da Lei 5.584, ainda mais uma revogação tácita de lei especial que trata da sistemática da assistência judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, o grupo entendeu que houve um certo consenso nesse sentido, de que, principalmente, poderia haver uma compatibilização da sistemática da 5.584 com esse novo dispositivo. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Última, locutor de aeroporto, né? Última chamada. Grupo 8. Chegou? Não chegou? Vocês estão escondidos. Não é possível. Acho que é daqui, não é não? Todo mundo já respondeu? Bom, então, paciência. O grupo 8 escafedeu-se. Vamos.
Vamos retomar, então. Bom, então, como vocês perceberam, essa nova rodada fala sobre honorários. Nós falamos sobre honorários, mas só na perspectiva da justiça gratuita, a questão da retenção. Agora falaremos sobre outros aspectos concernentes a esse instituto. Como todos sabemos, a CLT foi alterada, e é uma alteração realmente muito importante. Na minha avaliação, muito dessa profunda alteração decorre, talvez, de uma resistência, para mim, incompreensível, de evolução da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que cunhou a ideia de descabimento dos honorários ao tempo em que os honorários pertenciam à parte e não ao advogado, porque era assim antes do Estatuto da OAB atual, a Lei 8.906, de 94, e a despeito da clareza da regra do artigo 23, que tornaria esse argumento absolutamente falacioso, porque, não havendo advogado, evidentemente não pode haver honorário de advogado, porque não haveria a quem entregar, mas, ainda assim, o Tribunal Superior do Trabalho manteve-se firme e fiel a essa jurisprudência, chegando, inclusive, a editar uma súmula só para ratificar a outra súmula, né, que é a súmula 329, para dizer que a Constituição de 88 não mudou nada nesse cenário. E, então, trouxe a reforma essa novidade, que, é claro, beneficia enormemente a classe dos advogados, mas traz também muitas dúvidas para nós. Até porque a configuração do texto legal ela é extremamente concisa em comparação àquilo que nós temos hoje no CPC. Né? Não sei se pelo fato de haver um grande número de advogados na comissão de juristas que deu origem ao anteprojeto, né, do que se tornou o CPC, é talvez o dispositivo mais extenso É sério, dê uma olhada, do Código de Processo Civil, é exatamente o artigo 85. São diversos parágrafos, e fora as subdivisões, no caso da Fazenda Pública, porque há uma escala progressiva para a fixação dos percentuais. E é engraçado perceber, e essa curiosidade ela pode ter repercussão na interpretação que se dê, que há alguns dispositivos que estão clonados do 85 para dentro da CLT, gerando uma dúvida muito séria, no sentido de saber se essa incompletude de clonagem foi acidental ou se, ao contrário, pode esconder uma intenção de se criar um sistema peculiar, já que, para nós, ao contrário do CPC, é uma novidade. Porque nós sempre tivemos sempre é um exagero retórico. Desde 1970, nós temos os honorários, mas numa situação muito peculiar, muito específica, muito restrita, que são os honorários assistenciais. Enquanto no CPC, a nova disciplina apenas sofisticou, criou novas possibilidades, já contempladas no Código de Processo Civil, porque a figura dos honorários de sucumbência compreende uma tradição no processo civil. E, para nós, ao contrário, é uma revolução, já que nós não os tínhamos como universais. O primeiro aspecto que chama a atenção é a fixação de uma faixa de percentuais diferenciada em relação ao CPC. Como quer dizer que o advogado trabalhista tem um trabalho menos valioso do que aquele que faz o advogado que atua na área civil, fixando, então, de 5% a 15% o percentual cabível para os honorários de sucumbência. Curiosamente, não se abre nenhuma janela para outras situações. Imaginem os senhores uma ação de reconhecimento de vínculo, só. Eu não tenho condenação. O valor da causa provavelmente vai ser um valor estimativo. Talvez até uma causa de alçada, de rito sumário, R$300. Ele só quer o reconhecimento de vínculo. Porque não é só quer, esse reconhecimento de vínculo pode ter repercussões para ele no campo previdenciário, por exemplo, contagem de tempo de serviço, de contribuição e tudo mais. E como ficamos? Não é?
Bom, me parece que a ideia dos honorários de sucumbência é a ideia de valorização do trabalho do advogado. Então, eu não posso supor que, para essa situação, não existam honorários de sucumbência. Porque a ideia é de que, nas ações trabalhistas, em geral, salvo quando a lei expressamente disser que não cabe, é o caso da lei do mandado de segurança, que expressamente diz que não cabem honorários no mandado de segurança, me parece razoável aplicar-se aqui o que o CPC estabelece, a possibilidade de fixação equitativa do valor dos honorários, quando os critérios oferecidos pela lei sejam insuficientes. E, nesse caso, claramente são. A menos que você queira dizer que o proveito econômico possa ser estimado. Aí tudo bem. Ele poderia, ao invés de estimar um valor para condenação, estimar um valor para o proveito econômico e fixar os honorários sobre aquela base. Portanto, me parece possível flexibilizar um pouco essa ideia de que são apenas esses 3 parâmetros, porque, nesses casos de vitórias judiciais sem repercussão pecuniária direta, claramente esses critérios podem ser insuficientes ou podem gerar valores absolutamente aviltantes. Imagina R$300 de valor da causa, numa ação de reconhecimento, 15% são R$45. Não é? É algo absolutamente ridículo. Não é? Ao mesmo tempo, me parece importante também pontuar que é preciso que haja atuação efetiva do advogado. Esse é um problema trazido, me parece, pelo sistema do PJE. Será que a simples inclusão do nome do advogado, o cadastramento dele, já faz gerar o direito aos honorários? Não me parece. Me parece que ele tem que ter algum tipo de atividade naquele processo, que não a simples referência, o simples registro dele para participação futura em atos processuais. E também será necessário avaliar, é claro, e isso aqui é uma clonagem de novo, o padrão de atuação do advogado. E aí todos os requisitos lá do artigo 85 foram sugados para dentro da CLT, que são basicamente os mesmos do antigo artigo 20 do CPC de 73, em que vai ser analisada o grau de complexidade da causa, o grau de zelo dedicado pelo profissional, né? O tempo gasto na atividade. É algo que o juiz vai ter que fazer uma aferição e, a partir daí, fixar. É natural que, ordinariamente, nós fiquemos nos 10%, deixando o mínimo e o máximo para situações em que o trabalho do advogado é um trabalho realmente muito ruim, por exemplo, uma petição inicial mal feita, um advogado que deixa o cliente sozinho numa audiência de instrução, né? Ou, ao contrário, um advogado que faz uma petição muito bem elaborada, tem uma dedicação especial e é fundamental a sua intervenção nas perguntas dirigidas às testemunhas para a revelação da verdade, que ajudou muito o juiz a esclarecer os fatos, trazendo a verdade à tona, e então pode empurrar o juiz, ao contrário, de sair do mínimo, sair para o máximo. Não é? Claro que isso também vai depender de uma outra resposta, que é saber se os honorários trabalhistas são honorários únicos ou se são honorários múltiplos. É uma outra discussão também, que o silêncio do artigo 791 vai ensejar. Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Um outro ponto, muito problemático, e de consequências importantes, é entender como deve funcionar a sucumbência recíproca. Claro, quando eu falo em sucumbência recíproca, são aquelas situações em que o resultado não foi totalmente favorável ao autor. No processo civil, isso raramente gera alguma discussão maior, porque lá o mais frequente, o mais comum, são ações com pedidos solitários. Não é? Mas, mesmo lá, é importante assinalar que o STJ tem uma sinalização, na súmula 326, não é? A indicar que o fato da pessoa, do autor, atribuir à causa, numa ação de indenização por dano moral, determinado montante que não é acolhido pelo juiz, não o torna, por isso só, sucumbente. Ou seja, a ação terá um resultado de procedência parcial,
mas, na ótica do STJ, não gerará honorários para o autor. Honorários contra o autor, bem entendido. Honorários a favor do advogado do réu. E parece ser essa a ideia que pode nos inspirar a definição quanto à sucumbência parcial ou recíproca, embora deixando claro que o texto legal não dá nenhuma pista para indicar qual seria a melhor leitura. Eu parto dessa leitura do STJ, não só porque existe uma lá, isso seria irrelevante, até porque alguém poderia pontuar ou ponderar que no dano moral isso é muito complicado, de fato, porque é um arbitramento, ainda mais lá que eles não têm parâmetros, né? Ao contrário de nós. Nós temos o luxo, né, dos parâmetros legais agora, não é isso? Mas o grande norte que me anima a me inclinar pela segunda tendência, coincidente com essa súmula do STJ, é no sentido de aplicar o princípio maior do processo do trabalho, que é o princípio da proteção. Se uma norma carrega alguma ambiguidade, e essa é ambígua, ela não deixa muito claro o que você deve fazer para operá-la, nós devemos emprestar aquela interpretação que genericamente se mostra menos prejudicial ao trabalhador. Mas há mais. Pelo critério de justiça, me parece que essa também é uma posição mais razoável. Imaginemos uma pessoa que ingresse com uma ação pedindo horas extras por todo o período contratual, adicional de insalubridade em grau máximo, peça uma indenização por dano moral. E o juiz do trabalho se convença de que houve sobrejornada em um período, mas não em todo o lapso do pacto laboral. Se convença, através do laudo pericial, de que havia insalubridade, mas não no grau máximo, e sim no grau médio. E entende que houve um certo exagero na formulação da pretensão reparatória e a acolhe, fixando num patamar menor. Do ponto de vista numérico, que seria aquele primeiro critério, se eu adotar apenas o resultado financeiro, eu vou dizer que houve sucumbência. Porque ele queria 200 e o juiz deu 170. Então, houve uma derrota. Mas a pergunta é, havia irregularidade nos 3 direitos pleiteados? E a resposta é sim. Aquelas acusações foram confirmadas, ainda que não na extensão. E lembremos que isso pode derivar de detalhes probatórios. Por exemplo, o juiz da 2ª Vara de Florianópolis adora aplicar o J233 da STI-1. Provou para mim 5 meses no universo de 2 anos, eu considero que está tudo provado, se não há nenhuma contraprova dizendo o contrário. O juiz da vara vizinha acha o contrário, que não se aplica, que o TST deixa aquilo em aberto, então se eu só defiro as horas extras daquele período efetivamente comprovado. Posso dizer que um dos dois está errado? Não posso. São 2 formas diferentes de ver o mesmo fenômeno. Mas o que é importante é dizer que, nesse caso hipotético que eu menciono, o trabalhador tinha razão em todas as situações narradas. Embora, na dimensão pecuniária, ele não conseguiu aquilo que almejava. E é por isso que me parece que estabelecer a sucumbência parcial a partir da análise de cada pedido me parece mais coerente, mais sensato, do que analisar simplesmente por uma questão financeira de quanto que ele ganhou e quanto que ele deixou de ganhar em relação àquilo que pleiteava. Isso quer dizer, isso dá resultados totalmente diferentes, né? É uma discussão que impacta de uma forma muito diferente. Nesse caso, se eu partir para a primeira situação, ele vai pagar honorários sucumbenciais em favor do advogado do reclamado. Se eu adotar a segunda posição, ele não vai pagar nenhum centavo. Porque houve procedência parcial, mas houve procedência parcial em todos os pedidos que ele formulou. E ele só pagaria se num 4º pedido, por exemplo, ele pedisse rescisão indireta e o juiz não deferiu a rescisão indireta. E não deferiu nenhuma verba rescisória. Entendeu que houve abandono de emprego. E não havia nenhuma verba rescisória pendente.
aí ele teria sido totalmente sucumbente e pagaria honorários sobre os pedidos decorrentes daquela rescisão indireta indeferida. Né? É uma possível leitura que tem sido defendida, inclusive por alguns ilustres doutrinadores, inclusive advogados, como, por exemplo, o professor Jorge Bolsinhas Filho, que é, todo mundo deve saber, é advogado de uma confederação patronal e tem uma posição me parece muito moderada, muito razoável em relação a essa questão da sucumbência parcial. E podemos falar também sobre diversas situações pontuais sobre o cabimento ou descabimento de honorários de sucumbência. No caso da reconvenção, a CLT teve o cuidado de mencioná-la. Precisava? Sinceramente, não acho necessário. Porque reconvenção, apesar dela ter uma função de defesa, a natureza jurídica dela é de uma ação. Se é uma ação, claro que ela gera, mas essa menção expressa à reconvenção empolga uma linha interpretativa no sentido de restringir a incidência das outras hipóteses de cabimento contempladas no artigo 85. Porque no artigo 85 do CPC, há previsão de honorários no caso de reconvenção e há para outras situações que a CLT não reproduziu. Ou seja, se claramente o CPC foi inspiração e o legislador apenas estendeu parte das disposições, é possível supor que as disposições omitidas sejam disposições inaplicáveis. Até porque essas disposições vão na direção da oneração. E não falo aqui de oneração apenas do trabalhador. Como vocês poderão ver, a oneração aqui, ela vai para os dois lados da equação dos processos judiciais. Isso valeria, por exemplo, para os honorários recursais, que tem previsão expressa no CPC. Aliás, é a única posição que nós alteramos da primeira para a segunda edição do nosso livro, porque na primeira edição nós sustentávamos o cabimento, como forma até de desestimular as pretensões recursais protelatórias ou manifestamente improcedentes. Mas concluímos que esse detalhe redacional ele tem uma significância maior do que parecia. Não é? Ou seja, é no mesmo parágrafo primeiro que é mencionada a reconvenção. Isso. E a CLT só trouxe a hipótese de reconvenção. Não falou sobre os honorários recursais, não falou sobre os honorários nas execuções, e também não fala em honorários qualquer que seja o resultado, que é outra regra prevista expressamente no CPC. O que pode levar à defesa da posição de que não seriam cabíveis honorários recursais, e vejo que, nesse caso, quem está sendo aliviado é o empregador, normalmente, ou honorários nas execuções, aqui sim, quase que exclusivamente, quem está sendo aliviado é o empregador, e nas sentenças terminativas, e aqui já é o outro lado da história, nos arquivamentos, desistências e extinções, e outras formas de extinção sem resolução do mérito, não caberiam honorários. Num sistema peculiar, o que não é desconhecido por nós, porque nós já tínhamos um sistema peculiar de honorários de sucumbência, que eram os honorários assistenciais. Não é? Essa percepção levou a que alguns defendessem, e têm defendido, que até na improcedência não caberia, mas aqui me parece que isso foge da interpretação sistemática ou sistêmica da norma legal. Se a norma legal estabelece cabimento de honorários à sucumbência parcial, não é razoável supor que quando o trabalhador tem alguma razão, ele é obrigado a pagar honorários naquilo que ele não tem a razão, e quando ele não tem nenhuma razão, ele seja simplesmente eximido de qualquer encargo sucumbencial. Né? Isso, de fato, embora não haja menção expressa, mas me parece uma decorrência natural da previsão da sucumbência parcial. Se cabe a sucumbência parcial, a sucumbência total de qualquer dos lados tem que ensejar. Né? Mas não falta, o nosso colega Jorge Souto Maior, por exemplo, é um dos que defende, que na improcedência não cabe. Mas me parece realmente aí
uma forçação hermenêutica um tanto quanto exorbitante, na minha visão. Numa, como eu já disse, não cabe, porque tem lei expressa, era a súmula do Supremo, súmula 512, e na lei 2016, que é a nova lei do mandado de segurança, essa orientação do Supremo foi incorporada no próprio texto legal. E temos ainda uma última questão nessas situações especiais, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é responder a seguinte indagação. Bom, criou-se agora a universalização dos honorários de sucumbência, podemos dizer assim. E como ficam os honorários assistenciais à moda antiga? A assistência sindical do artigo 14 da Lei 5.584. Terá ela desaparecido ou terá ela sobrevivido? Não é? Bom, poderíamos partir para uma argumentação, há diversas linhas argumentativas, poderíamos partir para uma argumentação singela dizendo o seguinte, olha, existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95, que estabelece a proibição de revogação tácita. A Lei 13.467 tem dispositivo, que é o artigo 5º, com diversas revogações, e, entre elas, não houve a revogação do artigo 14 da Lei 5.584. É um posicionamento. Mas podemos ir mais além. A partir do instante que eu tenho uma regra geral de honorários na CLT, parece razoável supor que essa regra não destruiu o sistema anterior, porque o sistema anterior cuida de uma situação especial, uma situação peculiar, que é a assistência obrigatória, e não é aos sindicalizados, é importante sempre lembrar, é às pessoas pobres, é uma assistência que visa a suprir as deficiências orgânicas da Defensoria Pública, né? Que só agora, em alguns lugares, não sei se aqui em Santa Catarina você já tem esse privilégio, nós lá em Brasília temos. Nós temos a atuação diária de defensores públicos da União em ações trabalhistas. Mas eu sei que é uma raridade. E é um fenômeno novo, deve ter uns 5, 6 anos. Não há estrutura, não há número de defensores que deem conta do criminal, da área criminal, e, consequentemente, não conseguem atuar em outras áreas. Então, caímos naquela velha máxima da lei de introdução às normas do direito brasileiro, de que a lei geral, a norma geral, não revoga a norma especial. Eu não posso presumir que ela revogue a norma especial. Então, me parece que os dois modelos, os dois sistemas, devem ser considerados sobreviventes, ou pelo menos conviventes, não é? O que leva a uma diferença grande de tratamento, evidentemente. Porque nos honorários assistenciais não existe sucumbência recíproca. E por ser um sistema apartado, singular, parece razoável indicar que não haja possibilidade de aproveitamento de outras regras da CLT. Pois não, Munhoz. Os honorários assistenciais não morreram quando o CPC disse que os honorários passariam a ser dos advogados? Essa é outra discussão, porque cai no mesmo problema. Primeiro, isso não inviabilizaria a subsistência do sistema, dizendo que o sindicato seria obrigado, agora, por força do artigo 23, a entregar o produto da arrecadação desses processos aos advogados. Ou então posso inverter o jogo, dizendo que essa hipótese, do mesmo jeito que a nova, ela é uma hipótese especial que não foi tangida pelo Estatuto. Não é? É uma questão que, sinceramente, eu não tenho visto nenhuma discussão jurisprudencial em torno dela. Até porque, normalmente, os advogados dos sindicatos fazem ajustes em relação à destinação dessa receita. E, muitas vezes, os sindicatos, quando muito, estabelecem um percentual de retenção ou coisa que o valha, de tal forma que o advogado acabe, muitas vezes, inclusive até de forma irregular, cobrando, inclusive, honorários sobre o crédito do reclamante, honorários contratuais, né, o que me parece completamente equivocado, já que ele está declarando um estado de miserabilidade. Mas é algo que, de fato, pode turvar um pouco toda essa argumentação. Não é? Saber se essa especialização da regra, se essa
peculiaridade dos honorários na Justiça do Trabalho não poderia ser vista como algo à parte do sistema geral de destinação dos honorários, até porque, convenhamos que, nesse caso, os sindicatos assumem um ônus público, assumem um serviço de caráter evidentemente público, que é o serviço de entrega da prestação, de patrocínio profissional de demandas judiciais a custo zero para os trabalhadores, independentemente desses trabalhadores serem filiados, né, às entidades sindicais, porque o artigo 16 estabelece que esse direito é um direito universal de todo trabalhador pobre, independentemente do seu vínculo orgânico, né, o vínculo associativo com o sindicato. Por isso que me parece que ainda assim dá para defender essa linha, embora, como eu disse, são diversos aspectos que deixam muitas dúvidas no ar. Já falei sobre essa suspensão, né? A CLT prevê essa suspensão de 2 anos, e me parece muito razoável a aplicação analógica do prazo de 2 anos para as outras situações de suspensão de exigibilidade no processo do trabalho. Me parece mais lógico aproveitarmos a regra da CLT sobre isso do que a regra do CPC, que traz um prazo mais longo, que é o prazo de 5 anos, como eu já pontuei para vocês. Ok? Sobre honorários, alguma pergunta a mais? Tudo tranquilo? Pois não. Como é que ficam os honorários assistenciais, quando não é reconhecida a responsabilidade solidária subsidiária? Condena o autor a pagar honorários por causa na regra que teve? Ah, sim, entendi. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. No caso de litisconsórcio, o reclamante ingressa com uma ação, invocando a súmula 331, e o juiz conclui que ele não provou, por exemplo, a culpa do ente público, se é ente público, ou, no caso do ente privado, que ele não provou que prestou serviços naquele canteiro de obras daquela empresa construtora, e sim de uma outra que não foi lembrada na relação processual. Me parece que aí, para ser coerente com tudo aquilo que eu estou dizendo, me parece que a sucumbência aí é total em relação a essa empresa, e devem ser fixados honorários em favor do advogado dessa empresa em relação à qual a ação foi julgada improcedente, porque, nesse caso, o pedido de condenação subsidiária foi julgado improcedente, então, naquela parte, ele foi totalmente sucumbente, e aí ele deve, então, ser condenado, embora, insista nessa distinção, ser condenado não quer dizer que vai necessariamente pagá-los. Vai haver suspensão de exigibilidade, a menos que você entenda, no caso de procedência parcial, que ele possa pegar carona naquela interpretação literal do dispositivo, que vocês e muitas outras pessoas, não são os únicos, muitas pessoas defendem, e ele receber de imediato, né, o advogado poder receber de imediato. Nesse caso, os honorários vão ser calculados sobre o valor da condenação? Nesse caso, os honorários são calculados em cima do valor da condenação ou do valor da causa, já que não haverá uma condenação dessa segunda... Normalmente, nos casos de improcedência, o parâmetro é o valor da causa. A menos que haja pedidos independentes em relação aos litisconsortes. Imagino que haja alguns pedidos que envolvam um período em que o trabalhador deixa a parte em relação à tomadora. Por exemplo, ele trabalhou durante 5 anos, ele quer horas extras de 4, 5 anos atrás, mas a prestação de serviço ele deixa claro na inicial que a prestação à tomadora teria sido nos últimos 3 anos. Me parece razoável que do valor da causa se destaque esse valor em relação ao qual jamais aquela tomadora seria condenada, né? Eu tenho que pensar... e aí combina-se a ideia de valor da causa com a ideia de proveito econômico obtido, que, nesse caso, é o deixar de ser condenado. É o proveito econômico pelo lado avesso. Né? Eu não fui condenado em tal coisa. Então, me parece que o valor da causa é o parâmetro principal, mas eu posso também destacar, se a situação comportar, aqueles pedidos que sejam inofensivos, digamos assim, para aquela parte vitoriosa. Que ele jamais, mesmo que ele perdesse a ação, ele não seria afetado por aquela condenação, porque não diz respeito ao período relativo a ela que a inicial alegue. Ok? Mas é uma questão realmente bem interessante também. Bom, mais alguma pergunta sobre honorários? Pois não. Talvez eu não tenha entendido bem, o senhor deve ter falado
Quando o senhor tratou dos honorários assistenciais, que não teria sido revogado, persiste ainda os honorários assistenciais. Os honorários assistenciais são devidos ao sindicato, né? E os sucumbenciais ao advogado. O artigo, acho que é parágrafo 1º do 791A, se não me engano, ele diz que os sucumbenciais são devidos, inclusive, quando a parte estiver assistida pelo sindicato. E aí a minha pergunta, são cumulativos os assistenciais e os sucumbenciais, já que a destinação é distinta? Não me parece, que são dois casos diferentes. Me parece, se eu parto dessa premissa da subsistência dos honorários assistenciais, essa hipótese, que de fato está expressa na CLT, diz respeito à assistência patrocinada em outras situações que não sejam do artigo 14. Quais são essas situações? Exatamente a assistência prestada aos filiados. Não pela condição de miserabilidade, mas pela condição de filiados. Porque os sindicatos são obrigados a prestar assistência jurídica integral aos filiados, mesmo aqueles que possam pagar advogados. É o que diz o artigo 513 da CLT. É um dos deveres legais de patrocínio de assistência. Então, não me parece possível a acumulação. Embora já ouvi de alguns colegas advogados a sustentação dessa tese. Acho que seriam duas coisas diferentes por conta exatamente do destinatário. Mas me parece que são... Eu considero como hipóteses alternativas. Ou você tem assistência sindical, e o modelo aí é totalmente diferente, principalmente porque não cabe a sucumbência recíproca, não existe. Aliás, não só isso, não cabe a sucumbência recíproca e não cabe a sucumbência do trabalhador. É mais que isso. Mesmo que ele perca a ação completamente, na assistência do artigo 14, ele jamais paga honorários. Não é? E, no caso do artigo 791, não, é um outro modelo de patrocínio por advogado, de honorários que pertencem ao advogado, e onde há sucumbência recíproca e também a improcedência. Ok? Mas, deixando claro, eu espero, às vezes pode ser que eu seja mais enfático em algumas posições, mas óbvio que eu não estou aqui para fechar nenhuma porta interpretativa. Tá? Deixando claro, estou apenas expondo e argumentando a minha posição, mas sem desconhecer que haja quem sustente de forma diferente. Mais alguma pergunta sobre honorários de advogado? Não? Bom, então vamos para os honorários periciais. Grupo da questão 11, apareceu aí? Está aí? Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana, trabalho na terceira vara aqui de Florianópolis. E a nossa questão é a questão 11, que trata dos honorários periciais, do artigo 790-B da CLT. O nosso grupo entendeu que as 4 alternativas elas se contrapõem, a letra A se contrapõe à letra B e a letra C se contrapõe à letra D. Com relação às letras A e B, a gente entendeu que tem ainda divergência na jurisprudência, entendimentos, alguns entendem pela aplicação da letra A, outros pela aplicação da letra B, e o nosso posicionamento é pela aplicação da letra B, que fala corrigir o legislador uma tecnia do texto primitivo, que dava a entender que o beneficiário da justiça gratuita não seria jamais condenado em honorários periciais, fazendo confusão entre os institutos da responsabilidade e da exigibilidade das despesas processuais. E, com relação à letra C e D, a gente também entende, como eu falei, que há essa contraposição entre as duas. E essas duas letras elas tratam do novo parágrafo 1º do artigo 790-B da CLT, que fala do limite máximo dos honorários periciais fixados pelo CSJT. E a gente entende que, devido à mudança do cenário, a gente considera como correta a letra D, que fala que a regra legal que submete os honorários periciais a um teto a ser definido pelo CSJT depende de nova regulamentação, pois a tabela existente contempla apenas os valores a serem pagos aos peritos, nos casos de sucumbência de pessoa com direito à gratuidade judiciária.
E tal tabela não leva em conta apenas a estimativa de quantias justas para remunerar o trabalho técnico, mas também as restrições orçamentárias da Justiça do Trabalho. Por isso que, né, tendo em vista essa mudança, a gente acha a correta a letra D. Muito bem, muito obrigado, inclusive pela objetividade e clareza. Bom, vamos lá, então, falar sobre honorários periciais, afora a questão da retenção que nós já abordamos. De novo, é sempre bom, né, ler a lei. A Constituição fala em assistência jurídica integral. Integral, então, abrange toda a despesa, abrange também honorários periciais. E o novo texto faz uma mudança que muita gente interpretou como sendo uma mudança inconstitucional. Porque ele diz agora que somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, a União responderá pelo encargo. Não é? Essa é a questão da retenção. Mas, aliás, não era esse o aspecto. O aspecto mais importante que eu queria destacar é o aspecto do caput. Ali ainda está falando da retenção. Qual a mudança no caput? Antes se dizia o seguinte, que a parte, repetindo, na verdade, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, né? Que a parte vencida na pretensão objeto da perícia seria responsável pelos honorários periciais, salvo, era essa a expressão, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Agora, o legislador troca o salvo se por ainda que, ou seja, trocando em miúdos, pagará os honorários, ou será responsável pelos honorários periciais, aquele que ficar vencido na pretensão objeto da perícia, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. Não é? Ora, qual a expressão mais correta? Eu, sinceramente, não tenho dúvida nenhuma que o legislador andou muito bem em reformular o texto. Porque o texto anterior dava um recado completamente equivocado. De que se o trabalhador fosse pobre e perdesse a causa naquele pedido que dependia da realização de uma perícia, ele não pagaria honorários, ele não seria responsável pelo pagamento. Isso geraria, inclusive, um problema muito sério para a União. Como é que ela vai pagar um encargo sucumbencial pelo fato de alguém ser beneficiado da justiça gratuita, se esse alguém não foi responsabilizado por esses honorários? É, mais uma vez, a confusão que sempre se fez e ainda se faz entre responsabilidade e exigibilidade. De fato, quem tem de ser condenado é a parte vencida na pretensão objeto da perícia. A condenação e a responsabilização processual. Agora, isso não quer dizer que ela necessariamente vá tirar do bolso para pagamento, porque depende da avaliação da condição ou não de beneficiária da justiça gratuita. Ou seja, me parece que aqui, só uma grande má vontade, uma antipatia gratuita, um preconceito absolutamente arraigado, para supor que a regra legal nova piorou a situação. Não me parece que piorou. Ela normalizou, ela regularizou algo que estava estranho no ambiente normativo da CLT antes da chegada da Lei 13.467. Não é? Ou seja, a condenação será invariavelmente sobre aquele que ficou vencido, pouco importando se é beneficiário ou não da justiça gratuita. Agora, o desembolso da importância é que vai ser mais, digamos, polêmico, porque aqueles que entenderem que é possível fazer a retenção de crédito para pagamento, haverá o pagamento imediato mesmo se for beneficiado da justiça gratuita. Mas vejo que isso já diz respeito a um outro aspecto. E aqueles que entenderem que a justiça gratuita é gratuita e não paga, vão para um outro caminho, dizendo, olha, não é possível fazer essa retenção. Ou a norma é inconstitucional, ou ela deve ser reservada para aqueles casos muito excepcionais em que o montante seja de tamanho vulto que transforme a vida do miserável em uma vida de uma pessoa em uma situação economicamente mais confortável. Portanto, aqui repete-se aquele mesmo problema identificado em relação a outros momentos aí da nossa exposição. E
para tornar as coisas um pouco mais confusas, o Congresso manda um sinal bem diferente há poucas semanas atrás, quando aprovou uma alteração na CLT. É claro que isso é fruto de uma total despreocupação sistêmica, é a mesma despreocupação sistêmica que gerou aquela confusão com os parágrafos sobre gorjetas do artigo 457, provavelmente o professor Rossal tenha comentado com vocês, e agora está a maior confusão, tem metade das pessoas dizendo que os parágrafos foram revogados, metade dizendo que não, que eles sobreviveram, e está essa confusão. E aqui aconteceu a mesma coisa. Era um projeto que estava tramitando normalmente lá no Congresso, ninguém se preocupou em verificar o novo modelo que havia sido delineado na Lei 13.467, e, de repente, aqui, a justiça gratuita é concedida à moda antiga, como eu acho que tem que ser sempre, no caso dos honorários de intérpretes. Não é? É uma questão envolvendo honorários para pessoas que não sabem falar a língua nacional ou que precise, não é, de comunicação gestual, não é, para suprir a incapacidade auditiva ou de expressão verbal. E aí diz o novo dispositivo: as despesas decorrentes do disposto deste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiar de justiça gratuita. E vejo que, duas coisas. Primeiro, que não houve nenhuma possibilidade de retenção de créditos ou coisa parecida. E segundo, que eles voltam a incorrer no mesmo erro do texto antigo, que acabou de ser alterado, dando a entender, de novo, que se não for que se for beneficiário, quem arca? Ninguém. Óbvio que não pode ser assim. É óbvio que esse salvo aqui tem que ser analisado numa indicação indireta de que ele está falando da exigibilidade e não da responsabilidade, porque não faz sentido nenhum imaginar que aquele que deu origem à despesa não tenha de suportar, tendo sido vencido na causa, não tenha de suportar as despesas respectivas. Então, são essas questões que me parecem interessantes. Outra questão que temos é a questão do tabelamento. Aqui também é muito interessante o que temos aqui. Porque, como todos sabemos, a partir de uma resolução do CNJ, o CSJT também editou uma resolução estabelecendo os honorários periciais a serem pagos pelo orçamento do Poder Judiciário da União, na parte da Justiça do Trabalho, para remunerar o trabalho dos peritos dedicados em processos onde o vencido na pretensão objeto da perícia seja beneficiado da justiça gratuita. Eu devo confessar a vocês um pecadilho. Eu, de certa forma, tenho uma culpa nessa história, porque há uns 15 ou 20 anos atrás, eu comecei a condenar, e isso lá na região começou a contagiar os colegas, condenar a União, nos casos em que o perito não tinha nada, não tinha de quem receber, quando o trabalhador não tinha razão e o perito simplesmente ficava a ver navios trabalhando de graça. As condenações começaram a ser confirmadas e acabou que, ao invés de eles trabalharem na reversão das decisões, eles acabaram trabalhando em convencer os tribunais que eles deveriam ter uma rubrica própria, como é muito razoável, e acabou que hoje é uma coisa institucionalizada, né, o pagamento de honorários periciais pela Justiça do Trabalho. Mas há um detalhe muito importante nessa tabela. É claro que a tabela procura valorizar o trabalho do perito, é óbvio. Mas é óbvio também que, como são recursos públicos, e ainda mais em tempo de vacas magérrimas, como a que temos hoje na Justiça do Trabalho em especial, a fixação desses honorários não tem como única variável aquilo que possa merecer o perito. Também faz-se uma estimativa de quanto o orçamento pode suportar daquela despesa, faz-se uma estimativa de quantos peritos normalmente são remunerados nessas condições, e, a partir daí, se estabelece um valor tabelado. É por isso, inclusive, que, eu não sei aqui em Santa Catarina, imagino que não seja diferente, é muito comum que os honorários periciais sejam muito variáveis em valores,
a depender exatamente de saber se é o tribunal que vai suportar a despesa ou se vai ser o empregador ou o trabalhador que não seja beneficiário da justiça gratuita. E por quê? É por uma pena do tribunal? Não é por pena, é porque existe uma limitação objetiva, orçamentária, que leva ao valor ser um valor módico em comparação ao que normalmente se paga. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas, principalmente no interior. Nas varas do interior, das várias regiões, é algo que todos os colegas comentam, a dificuldade de encontrar peritos, porque, como existe se eles forem fazer um trabalho sério, sempre existe o risco deles darem um laudo que seja desfavorável ao trabalhador, beneficiário da justiça gratuita, eles trabalham, sem querer, é claro, contra si, contra o seu próprio interesse. E aí começa a haver dificuldade, e aí começa aquele cabo de guerra em relação a pedido de antecipação de honorários e tudo mais, para que ele possa ter alguma certeza de que vai receber algo razoável. E aí vem a pergunta. Agora, no artigo 790b, como foi mencionado aqui pelo grupo, existe uma regra dizendo que os honorários a serem pagos por força da perícia serão aqueles fixados pelo CSJT. Aí vem a pergunta, eu posso pegar carona nessa tabela? Não me parece. Porque essa tabela ela não leva em consideração qualquer circunstância. Ela não leva simplesmente como a tabela da OAB em relação a honorários, ou mesmo a tabela do CREA, ou do CRM, que estabelece lá o valor dos honorários médicos, os honorários de engenheiro, inclusive em perícia. Ela leva em conta isso, mas leva em conta também as possibilidades muito limitadas do orçamento da União, do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho. E, por isso, me parece que essa norma carece de uma complementação normativa. Me parece que o CSJT terá de se debruçar e fixar uma tabela. Pode ser a mesma? Pode ser, em tese pode. Mas não me parece possível recorrer para conseguir a reforma de uma sentença, porque ela fixou honorários acima do valor parametrizado nessas tabelas. Porque essas tabelas do CSJT não se prestam a isso. São anteriores, inclusive, à lei, evidentemente. Então, me parece que seria necessário haver ou a alteração das tabelas atuais para contemplarem essa nova situação, ou expressamente indicarem que a validade geral para todos os casos, inclusive, em que os honorários não serão pagos pela União. Não é? Me parece isso bem razoável de se defender. E há aqui também a suspensão da exigibilidade, que poderá ser de 5 ou de 2 anos, a depender da aplicação supletiva do CPC ou da aplicação analógica da própria CLT em relação à regra dos honorários de advogado. Uma coisa que tem sido discutido também, e acho muito interessante isso, é de que, nessas situações em que surja um impasse de não se conseguir perito, né, lá em Brasília, por exemplo, por incrível que pareça, Capital Federal, perito grafotécnico é uma dificuldade enorme para a gente conseguir, por incrível que pareça. Pois é, olha que sorte de vocês. Pois é. Pois é. No Paraná eu sei também que eles têm lá essa possibilidade de... isso, inclusive, já discuti muito lá. No nosso tribunal tem médicos, mas os médicos... Não, calma. Os médicos atendem aos magistrados, aos servidores, aos aposentados, aos estagiários, aos terceirizados, ao jurisdicionado, se passar mal lá, mas não atua em perícia. Acho isso muito estranho também. É um serviço público de saúde. Entendeu? Mas me parece totalmente equivocado. Né? Então, o que se tem discutido é que pode haver situação em que o juiz não tenha como apreciar a demanda sem aquela perícia, ou sem um elemento de prova que lhe dê segurança. E aí tem sido defendida, isso também foi tese do CONAMAT desse ano, em relação a isso, a possibilidade de que o juiz, em decisão fundamentada, considerando
principalmente nas questões que envolvem segurança e medicina do trabalho, considerando que é obrigação do empregador, não é? O respeito às normas de segurança do trabalho, e isso envolve, inclusive, a confecção e atualização de documentos obrigatórios, como o PMCSO, o PPRA e assim por diante, e que, nesse caso, então, o juiz possa fazer, antes de julgar, evidentemente, prolatar uma decisão fundamentada, invertendo o ônus da prova e atribuindo ao empregador a incumbência de trazer todos os elementos objetivamente para que ele possa decidir sem a perícia, se o caso, é claro, assim comportar. Não é? E facultando a ele, claro, e é isso que foi dito lá na discussão nossa lá no Conamate, facultando ao empregador, alternativamente, inclusive, o adiantamento, se essa era a única condição que o perito aceitava para assumir o encargo. Porque o grande problema é que o perito não é... Tudo bem, é um dever legal, é. Só que se ele disser que está cheio de trabalho, que não pode... Você pode encaminhar o nome dele para conselho, mas você não vai resolver o problema da prova. Né? O mais importante, que é obter a prova, você não vai superar. Então, essa é uma questão que me parece interessante de ser contornada a partir daí. Alguma pergunta sobre honorários periciais? Tudo tranquilo? Bom, questão 12. Cadê o grupo 12? O pessoal do 13 já vai se preparando, que agora vai chegando o pessoal mais profundo, né? Boa tarde, sou o Sidney da Terceira Vara de Joinville. A questão 12 ela é sobre, nas petições iniciais, a questão da liquidação de valores, né, que é uma coisa que está acontecendo bastante agora, as dúvidas que o pessoal está vendo quanto a isso. Né? Então, a gente, da nossa equipe, chegou na conclusão que o item B estaria mais correto, né? Que essa regra é para todos os valores, com exceção daqueles que não envolvem dinheiro, expressão pecuniária, no caso, guias para levantamento do FGTS, baixa de carteira, prestações declaratórias, reconhecimento de vínculo. Né? Então, as demais opções, assim, inclusive a liquidação de custas e honorários, e ao menos o percentual, né, em valor estimado, e, obviamente, as multas, né, como o artigo 467, que está listado no item D. Então, acho que não há tanta dúvida assim, quanto o pessoal, às vezes, tem dificuldade inicial, que eu acho que o maior problema seria a hora extra, realmente, porque o trabalhador, via de regra, não vai ter acesso a todos os cartões pontos. Então, o advogado vai fazer uma estimativa dos valores e dos reflexos, não necessariamente que o juiz vá condenar naquele valor que ele está pedindo. Né? Não sei se tem alguma coisa a mais. Seria isso. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Grupo 13. Eu sou a Manuela, da Terceira Vara de Criciúma. Bom, nos foi designada a questão 13, sobre a exigência de petições iniciais com valores determinados em qualquer ação trabalhista, conforme o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Considerando que não há omissão na CLT, já que o parágrafo 3º desse artigo 840 impõe expressamente a extinção dos processos sem resolução do mérito, na hipótese de petição inicial e líquida, em qualquer rito processual, nós entendemos adequada a resposta A. Inclusive, a gente viu que é a posição majoritária do TRT da 12ª Região, e também foi o entendimento exposto na proposta número 28 do Encontro Institucional da Magistratura de Santa Catarina. Mas a gente viu também que há entendimento de que seria necessária oportunizar a emenda inicial, por causa da aplicação subsidiária do artigo 321 do CPC. Muito obrigado. Valeu, obrigado. E, para finalizar, o grupo 14, nessa rodada. Não está dando estrelinha para quem acerta. Pois é. Mas essa não é a ideia.
Meu nome é Gelson, eu trabalho no gabinete do desembargador Gilmar Cavalieri. A nossa questão 14 em que ações individuais ou coletivas que visem invalidar convenções ou acordo coletivo de trabalho, os sindicatos serão litisconsortes necessários. CLT, artigo 611, parágrafo 5º. No nosso grupo, embora a matéria seja complexa, a questão da ação civil pública, essas ações de sindicato, nós consideramos que a questão B seria a questão que seria mais adequada, que diz o seguinte: considerando os efeitos abrangentes das ações que visem a anulação de norma coletiva, inconfundíveis com os efeitos restritos de pedidos incidentais de inaplicabilidade próprios das ações individuais ou plurimas, somente haverá o litisconsórcio necessário legalmente previsto nas ações de declaração de nulidade ou anulatórias, ainda que propostas na forma de ação civil pública ou coletiva. Só nesses casos. Muito obrigado. Bom, como vocês veem, vão tratar de dois assuntos. O primeiro deles é talvez uma das maiores espinhas, né, da Lei 13.467. É verdade que nós já convivíamos com essa realidade, porque no rito sumaríssimo já tínhamos essa regra desde 2000, a necessidade de atribuição de valores. O problema é que a chegada dessa regra universalizadora vem acompanhada de outras regras que geram outras consequências. Então, eu tenho algumas variáveis a considerar para mostrar a complexidade desse problema. De um lado, eu tenho a lei, parece que é indicar que eu tenho que atribuir valor a qualquer pedido. Pelo menos parece ser essa a interpretação mais óbvia do texto novo do parágrafo 1º do artigo 840. Segundo, parece não ser prudente, embora a lei não exija uma planilha explicativa. Eu já vi até um colega, um grande professor, um grande jurista, que é o nosso colega André Molina, sustentar isso. Ele acha que a parte está obrigada a demonstrar como chegou àqueles valores. Mas a lei, efetivamente, ela não diz isso. Mas isso não quer dizer que a parte deva atribuir valores aleatoriamente, porque isso pode gerar duas consequências funestas. Primeiro, o risco dele pedir menos do que o que seria devido. E, nesse caso, o juiz esbarrar no problema do julgamento ultra petita. Ele perceber o direito da parte, ter certeza que o direito da parte vai além, mas ele ter de condenar a quem, porque aquele é o limite objetivo fixado na inicial, aplicando, assim, o artigo 492 do CPC, já que nós não temos regras sobre isso no processo do trabalho. Por outro lado, se ele partir para a situação inversa, vou extrapolar para não correr risco de levar menos do que o que eu tenho, corre o risco, naquela interpretação de sucumbência pelos resultados financeiros, ou dele perder o pedido todo, ele ser sobrecarregado com honorários de sucumbência. Não é? Então, isso conduz a uma reflexão sobre a radicalidade ou não dessa norma. E aqui me parece interessante fazer um diálogo com o CPC. E também imaginar que determinados pedidos não precisam ser liquidados. Vou começar pelo segundo aspecto. Ora, quais são os pedidos líquidos que eu devo indicar? Obviamente, pedidos que envolvam obrigações expressas em dinheiro. Algo que tenha que ser satisfeito em pecúnia. Então, se eu quero adicional noturno, se eu quero aviso prévio, se eu quero FGTS, para isso tudo eu tenho que atribuir valor. E aí a regra de liquidez deve imperar, pelo menos como norma geral. Mas se eu quero reconhecimento de vínculo, se eu quero uma anotação de carteira, se eu quero uma reintegração, estou falando da reintegração em si, é claro que poderia ter o pedido de indenização dos dias do período de afastamento, mas estou falando da reintegração em si. Será razoável exigir valores para tudo isso?
há algumas semanas atrás, que hoje em dia essa história de WhatsApp circula tudo, né? Alguém vê uma decisão meio estranha, em um instantinho todo mundo está sabendo. Tem um colega em algum lugar, extinguiu o processo todo, porque a parte não indicou o valor dos honorários. Ora, isso é absolutamente absurdo, por duas razões. Primeiro, porque mesmo que ele achasse que os honorários tinham que estar liquidados, a própria lei, numa expressão horrível do ponto de vista técnico, porque ela fala em extinção dos pedidos, como se um pedido pudesse ser extinto, o que é extinto, evidentemente, é o processo em relação aos pedidos. Ela fala os pedidos serão extintos, né? É o processo que será extinto. Ele deveria, então, extinguir parcialmente, apenas em relação àquele pedido. Mas, a mais, os honorários agora decorrem da sucumbência. Não dependem de pedido. Se a parte não precisa pedir, como não precisa pedir condenação em custas? Se ela não precisa pedir, que mal há na iliquidez desse pedido? É algo absolutamente exorbitante. Aí é aquela devoção a um formalismo absolutamente cego, que não nos leva a lugar nenhum. Ou pior, pode nos levar a um lugar muito ruim. Se fosse só a lugar nenhum, estaria muito bom. Mas é a plantação da semente da descrença, né? Essa visão bem radicalizada. A mesma coisa, na minha visão, a multa do artigo 467. O 477 não. O artigo 477 equivale ao salário mensal, tudo bem. Normalmente não é difícil. Mas o artigo 467 é uma regra, é uma sanção dependente do comportamento omissivo do empregador. O quê? Por quê? 467 por quê? Claro, claro. Não, esse não mudou, não. Mexe com isso não, deixa ele lá quietinho, tá bom. Ele continua, o 467 não foi alterado, não. Ele continua firme e forte. Não é? Então, me parece muito razoável que, nesses casos, o pedido possa ser ilíquido. Há ainda outras situações também complexas. Por exemplo, o empregado confia nos cartões de ponto. Ele alega, olha, os meus horários eram religiosamente, fielmente registrados nos cartões de ponto. E era uma bagunça naquela empresa. Cada dia eles me punham num horário diferente. Um dia eu fazia 12 horas, outro dia eu fazia 9, outro dia eu fazia 5. Eu sei que eu extrapolava a jornada, ou o limite diário, ou o limite semanal, mas eu não tenho a mínima condição de aferir isso. E aqui de duas uma. Ou nós adotamos a solução absolutamente ponderada do CPC, que estabelece a dispensa de atribuição de valor certo determinado, quando a prova esteja com a outra parte, e é o caso, ou então vamos ter que fomentar um novo hábito na Justiça do Trabalho, que é o hábito dos advogados agora começarem a ingressar, primeiro, com ações de produção antecipada de provas, que agora não é mais ação cautelar, então ele não precisa mostrar nenhuma situação de urgência, ele simplesmente quer a prova. E quer a prova para quê? Para evitar exatamente a extinção do seu processo ou a exorbitância dos seus pedidos que possa redundar em honorários de sucumbência. Não é? As duas soluções me parecem possíveis. Não é? E é o tipo de situação em que eu espero que, quando os primeiros casos começarem a chegar no TST, o TST tenha muita agilidade e perceba o impacto enorme que isso vai ter sobre todos nós. E é o TST mesmo, que, nesse caso, me parece muito difícil alguém conseguir levar isso ao Supremo. A questão aqui não me parece chegar a tanto. É uma questão técnica processual. E onde a sinalização dos regionais, num primeiro momento, e depois do TST, será fundamental. Não é? Outra coisa, emendar ou não emendar? Eu parto da premissa de que a CLT, parafraseando o meu amigo Reinaldo, a CLT não contém palavras inúteis. E parece que todas as vezes em que ela quis indicar a possibilidade de extinção imediata, súbita, sem chance de emenda, ela usou uma expressão que só nós utilizamos.
para designar um tipo de sentença terminativa, que é a palavra arquivamento. Então, na extinção por ausência do reclamante, o juiz não vai dar prazo para o advogado. Agora vai dar, mas não em relação ao arquivamento, vai dar em relação à questão da condenação em custas, mas não para o arquivamento. A extinção é imediata. No caso de iliquidez de pedidos no sumaríssimo, a lei fala de novo em arquivamento. No caso de da pessoa que fez reclamação oral, não comparecer para fazer a convalidação, a ratificação, arquivamento. E nas outras situações, essa expressão não é utilizada. Então, me parece que, partindo de uma premissa de coerência da CLT, que a ideia do arquivamento súbito no sumaríssimo tem a ver com a necessidade de que o autor das ações do sumaríssimo tenha consciência de que ele está ganhando uma prioridade máxima, de que ele tem regras especiais, e ele tem que dar uma contrapartida, que é a correção de endereço e a indicação de valores. E que no rito ordinário eu não tenho essas situações, eu não tenho um rito especial no rito ordinário. Então, me parece razoável defender a aplicação aqui da súmula 263, no sentido de que o juiz deva propiciar, se for no rito ordinário, oportunidade para que a pessoa complete ou justifique, porque teremos essa situação, não é? Olha, outro exemplo dramático, acidente do trabalho. A pessoa está doente, não está com sua plena capacidade laborativa, mas ele não é um inválido. Se fosse totalmente inválido, tudo bem, é 100%, eu pego a última remuneração, faço os cálculos, não é tão problemático. Mas imaginemos uma situação diferente. Ele tem uma incapacidade temporária e parcial. Ele tem como avaliar quanto ele está incapaz? Não. O advogado tem condição de avaliar? Muito menos. Normalmente, o juiz vai ficar na mão de quem? Do perito médico. O perito médico vai avaliar, vai fazer lá a anamnese, vai fazer as manobras com o paciente, talvez peça exames complementares ou o resultado de exames já feitos, e, ao final, ele vai concluir. Olha, ele teve 20%, não, ele teve 40%. É temerário que, na inicial, você lance um valor a esmo. Então, o que eu acho aqui, o ponderado, considerando a radicalidade aparente da norma, que parece indicar que todos os pedidos devem ser líquidos, que, para esses pedidos, o advogado tem o cuidado de justificar. Olha, não estou atribuindo valores a esse pedido, porque eu não tenho condições técnicas, eu não tenho condições objetivas de fazer essa avaliação. Eu estou dizendo que ele está inválido. Estou dizendo que essa invalidez dele, aparentemente, é parcial. Mas eu não tenho como mensurar isso. Por isso que, normalmente, isso acaba numa perícia médica. E é por isso que eu não vou atribuir valores. Para, com isso, plantar, pelo menos, a argumentação para um eventual recurso, caso o juiz insista em extinguir o processo, ainda que parcialmente, só em relação àquele pedido ilíquido. Então, vejam que há diversos dramas de ordem muito prática como consequência dessa regra exigente da liquidação de pedidos. Alguma indagação a mais, gente? O outro problema é a regra do artigo 611-A, parágrafo 5º, que parece indicar uma medida absurda, porque ela permite a leitura de que, em qualquer ação em que se discuta a validade de uma norma coletiva, se deva chamar o sindicato. Imaginemos uma convenção coletiva de bancários, ou uma convenção coletiva do pessoal da construção civil. Imaginem vocês, aqui em Florianópolis, né, eu receber uma média de 50 ações por semana do pessoal da construção civil, e em todas elas haver pedido questionando determinado direito da norma coletiva. Uma renúncia, por exemplo, de um direito por norma coletiva. Será razoável imaginar que a ideia é trazer para cada processo a presença necessária, obrigatória, compulsória do sindicato respectivo,
Aliás, dos sindicatos, porque foram 2, não é só o sindicato. No mínimo 2. Fora aquelas convenções envolvendo outras, né, diversas bases territoriais, com diversas entidades. Quer dizer, me parece que quando nós chegamos a uma interpretação no ponto da absurdez, que essa interpretação tem que ser abandonada. E o que diz, efetivamente, o texto, e de vez em quando é muito necessário recorrer ao texto, pode ser entendido como algo mais modesto. Está aqui o parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho participarão, como litisconsortes necessários, em ação coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desse instrumento, vedada a apreciação por ação individual. O problema não está na primeira parte. Se nós damos à expressão ação coletiva o seu sentido técnico adequado, não há maiores dificuldades quanto a isso. Porque a ação coletiva é aquela que lida com direitos coletivos, com interesses meta-individuais. E aí, nesse ponto, a norma é até desnecessária. É óbvio que se o Ministério Público ingressa com uma ação para anular uma cláusula ou uma convenção coletiva inteira, é óbvio, não é nem litisconsórcio, são as partes que têm que ser chamadas, não é nem... Porque litisconsórcio fica parecendo que pode ser chamado outras pessoas. São eles que têm que ser chamados mesmo. No caso de convenção, são os sindicatos. No caso do acordo, o sindicato e a empresa que participou, ou as empresas, podem ser várias também. Ou seja, aqui não há nenhum problema. O problema está no final. Vedada a apreciação por ação individual. Aparentemente, chegamos a um outro absurdo. Aparentemente, isso atrita com o artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito. Então, se eu estou dizendo que meu direito está fundado na invalidade de uma norma coletiva, como é que pode uma lei ordinária, ou duplamente ordinária, como disse o nosso amigo ali, dizer que eu não posso levar esse caso numa ação individual? Bom, aqui temos que recorrer àquelas máximas de interpretação, sobretudo lá pelo velho Carlos Maximiliano, né? Eu tenho que presumir que a lei é uma lei, primeiro, compatível com a Constituição, e é uma lei coerente. Então, será que é possível buscar uma leitura que torne essa norma absolutamente tolerável? E a minha resposta, eu sou um grande otimista, é que sim. O que a lei está vedando? Está vedando que, em ação individual, eu queira anular uma norma coletiva. Ora, visto o problema exatamente dessa perspectiva, de novo, a norma está dizendo o óbvio, o ululante. Quando eu, em uma ação individual, persigo a inaplicabilidade de uma norma, eu não estou pretendendo que, naquela ação, o juiz assegure a invalidade da norma em caráter geral. Eu estou dizendo que, para mim, naquele caso, aquela norma não vale. Eu não quero uma declaração principal de invalidade da norma. Eu quero uma declaração incidental que conduza o juiz a acolher meu pedido de não observar aquela norma. Ele vai dizer, mas ele vai ter que fazer o mesmo caminho de uma ação anulatória. Vai, claro que vai. Ele vai ter que verificar se a norma é ou não é inválida. Só que ele vai fazer isso não como o fim do caminho, não como a sua meta, não como o seu alvo, não como o seu destino final, mas como a passagem, o estágio necessário de descoberta dos fundamentos que guiem a formação do seu convencimento para acolher ou não a pretensão de não aplicação da norma naquele caso. A norma continua rígida. Se 100% dos trabalhadores ou dos empresários ingressarem com ações individuais, claro que o efeito prático no final vai ser, se as decisões forem homogêneas, vai ser de anulação da norma.
Mas, efetivamente, não estarei, do ponto de vista jurídico, anulando uma norma coletiva por meio de ação individual. Ou seja, embora pareça que a intenção fosse essa mesmo, de que os sindicatos tivessem que se sujeitar no pior momento de suas vidas, porque eles estão com as receitas absolutamente minguadas agora com a flexibilização da cobrança das contribuições sindicais e com a assunção de novos deveres, não é? Imaginar que ele tenha que estar presente em todos os processos. Então, no frigir dos ovos, essa norma me parece, bem vistas as coisas, uma norma completamente inofensiva, embora aparentemente muito problemática. Ou seja, resumindo a ópera, os sindicatos, de fato, nas ações anulatórias ou ações declaratórias de nulidades, são litisconsortes necessários, claro, serão mesmo, normalmente em ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho, e nas ações meramente individuais dos trabalhadores, não há nenhuma necessidade. A não ser, aí é uma terceira situação, a não ser que o conteúdo e as consequências da discussão esbarrem em um interesse direto do sindicato. Exemplo, a arrecadação de uma receita. O empregado quer a devolução de um desconto, dizendo que a empresa não deveria ter feito aquele desconto porque aquela regra é inconstitucional, porque ele não autorizou o desconto em folha. E o empregador prova que já passou. É razoável que ele possa chamar o sindicato, porque o sindicato terá interesse, muito provavelmente, em manter aquela arrecadação, porque senão ele terá que fazer, ainda que por direito de regresso, terá que fazer a restituição daquele valor. Mas essas são situações absolutamente mais raras, não é? Que não vão comportar a mesma dimensão das ações que normalmente discutem obrigações contratuais trabalhistas, não é? Então, esses são alguns aspectos que eu queria pontuar com vocês em relação a essa disposição da CLT, que também foi alterada na medida provisória, mas acabou a medida provisória caindo, e lá, inclusive, estava um pouco melhor, está um pouco mais clara a redação, mas um pouquinho mais... Só que não adianta discutir isso, porque ela já foi embora, né? Alguma pergunta mais sobre isso? Tudo tranquilo? Beleza? Bom, acho que revelia, acho que vamos para o nosso último assunto de hoje, tá? Pois não. Deveria haver assim, o juiz iria parar o processo para chamar o sindicato. Exato, seria o caso, né? Mas não me parece, em ações meramente individuais, né? Isso não faz nenhum sentido. Aliás, tem uma outra situação, uma quarta situação ainda, antes de eu começar a falar sobre revelia. Há uma quarta. O TST admite a legitimidade das empresas para ingressarem com ações individuais, pleiteando a inaplicabilidade de normas coletivas, de convenções coletivas que lhe digam respeito, em ações individuais. Flexibilizando, porque antes só se entendia que isso tinha que ser por ação anulatória proposta pelo Ministério Público. Aqui não. A empresa ingressa com uma ação e essa ação vai correr nas varas do trabalho. Aí é claro que o litisconsorte necessário envolve os dois sindicatos. Porque a inaplicabilidade se dá em relação aos trabalhadores e em relação também às entidades sindicais, inclusive naqueles aspectos que digam respeito à arrecadação ou outros direitos. Alguém tem que ser chamado como réu. Quem vai ser chamado? Os convenientes, claro, tem que ser os convenientes. Tem que ser os convenientes. Nesse caso, o Sindicato de Trabalhadores atuará em duplo papel. Atuará como signatário e atuará como substituto processual dos trabalhadores, sem prejuízo de uma eventual assistência social pelos trabalhadores interessados. Mas aí já é uma outra situação, que não me parece se confundir com aquela prevista no parágrafo 5º do artigo 611-A. Ok? Bom, agora eu quero o grupo da revelia. Grupo 15, está aí? Sou Paulo de Araranguá, sobre a presença do advogado do reclamado ausente na primeira audiência. Não houve muita discussão e nós acreditamos que a letra C é a correta. Estamos à disposição. Fala para o pessoal qual é. Vamos lá. É pressa.
A revelia será afastada no caso de aceitação da defesa e documentos ante a presença do advogado do reclamado ausente, não se afastando, porém, a confissão ficta do reclamado, se o reclamante fizer a réplica na mesma audiência e impugnar os documentos relevantes trazidos com a defesa. Valeu. Grupo 16, está aí? Hã? Ah, tá. Você ficou como procuradora? Ah, bom. Então, estão muito bem representados, tenho certeza. Meu nome é Diana, eu trabalho na 2ª Vara de Chapecó. Na questão 16, não, na questão 16, sobre a mitigação ou neutralização dos efeitos da revelia. Houve uma certa discussão no grupo, mas a melhor resposta, segundo os magistrados, é a letra B, que é a defesa do litisconsorte passivo somente aproveita o reclamado ausente em relação a pontos contestados de interesse comum, em que pese não seja a redação fria da CLT, pela melhor aplicabilidade prática. Obrigado. Inclusive pela objetividade. Fala para eles que eles foram muito bem representados. Vamos lá. Revelia vai ser o nosso último assunto, tá? Hoje. Bom, antes de falar sobre a revelia, uma breve referência a uma outra inovação. Como eu disse, a minha ideia foi abordar 100% dos pontos tangidos pela reforma. Alguns de forma mais rápida, porque não comportam muita discussão. Esse é um caso, essa é uma situação que, na verdade, é mais um ajuste de contas da legislação com a jurisprudência, né? Como sabemos, o TST construiu, a partir de uma interpretação dada a alguns institutos, inclusive de direito comercial ou direito empresarial, a ideia de que o preposto tinha que ser empregado, embora a CLT só exigisse dele que tivesse conhecimento dos fatos, não é? Inclusive, temos menção a outras situações de prepostos na legislação, inclusive no juizado especial, em que não há nenhum tipo de condicionamento, e lá não há dúvida nenhuma. A pessoa que foi enviada é a pessoa considerada delegatária daquele que está sendo representado. E se ele mandou uma pessoa que nada sabe, azar o dele, é exatamente isso. Azar o dele, não é? Houve um primeiro, entre aspas, conserto dessa orientação da súmula 377, lá do TST, com o Estatuto da Pequena e Microempresa, cujo artigo 54, depois, no meio de uma série de artigos tratando de coisas tributárias e de simplificação da vida, de criação e extinção das empresas de pequeno porte, inseriram lá no artigo 54 uma regra especial para a Justiça do Trabalho. E é da Justiça do Trabalho, né, dizendo que, na Justiça do Trabalho, o preposto não precisa ser empregado. A partir daí, então, o TST teve que adequar a sua súmula e dizer, bom, agora, então, se a empresa é microempresa ou é empresa de pequeno porte, e acrescento eu, ou microempreendedor individual, que foi uma figura criada depois, ela pode mandar qualquer pessoa. Se for uma empresa de médio ou grande porte, ou pessoa natural, tem que mandar um empregado, né? E assim, tocou-se a jurisprudência até que agora, de forma expressa, abole a CLT essa necessidade de vínculo de emprego. O empregador é soberano para escolher quem acha que deve representar. Havia, inclusive, umas situações meio delicadas. Por exemplo, é muito comum em empresas a existência de procuradores, pessoas com instrumento público de procuração, não são gerentes, não são sócios, não são empregados, mas a eles é confiada a administração do dia a dia da empresa. Isso é muito comum com empresários com muitos negócios, e negócios em várias partes do país. Ele, então, descentraliza o comando das empresas. E é engraçado que nós normalmente aceitamos, sem nenhum problema, embora ele não se encaixe. Nem é empregado, nem é sócio, não é representante legal, exatamente. Agora, não há dúvida nenhuma, qualquer figura pode ser preposto. É provável, inclusive, que isso revitalize um mercado de trabalho que sempre existiu na Justiça do Trabalho, né? Que são os prepostos profissionais. Eu imagino que aqui não seja diferente. Lá em Brasília era engraçado, você vê aquela pessoa, às vezes passou 2, 3 anos para uma empresa, de repente, um belo dia, ele aparece por outra. Geralmente são pessoas que têm uma capacidade muito grande de memorização,
uma frieza muito grande, porque mentir não é fácil, não é? E agora isso passa a ser absolutamente tranquilo, ninguém poderá ser censurado por isso. Apenas faço 2 pontuações. Primeiro, a questão do preposto advogado. Inicialmente, havia uma previsão no regulamento geral da OAB de que era inadequado o advogado assumir o papel de preposto. Agora, isso virou infração ética. Então, aí pode vir a pergunta, bom, eu devo aceitar preposto advogado? Me parece que isso é um problema do advogado. Como a empresa é livre para escolher quem quiser, eu não posso imaginar que o Código de Ética tenha natureza processual a ponto de inibir a participação. É verdade também que o advogado pode driblar a questão se apresentando não como advogado, deixando claro ao juiz, olha, eu não estou aqui como advogado, eu estou aqui como preposto, e apenas como preposto. Como existe o ius postulante, eu estou no exercício do ius postulante. Então, não me parece que deva ser algo, quando muito, o que o juiz pode fazer, se achar que deve, é comunicar o fato à OAB e a OAB verificar se aquilo é transgressão ou não ao estatuto da OAB. Mas, efetivamente, tecnicamente, legalmente falando, não há nenhum impedimento de que o preposto possa ser também o próprio advogado da empresa. E o outro aspecto, já foi mencionado aqui logo no início, né, a questão do preposto ignorante. Não é? Esse é o risco da má escolha do preposto. Não é? Porque a resposta evasiva, a resposta de desconhecimento, a resposta apenas na base do eu acho, eu tenho a impressão, o depoimento ele deve ser, eu sempre gosto de falar sobre isso, né, tem que ser no modo indicativo. Não é no futuro do pretérito ou no subjuntivo. Se ele fosse empregado, ele faria o horário. Não, isso não é defesa, não é verdade? Modo indicativo. Olha, ele não foi empregado. A empresa não abre nesse dia. Eu não sei se ela abre. Eu não sei se essa pessoa trabalhava lá. Eu não sei se ele comparecia. E é engraçado quando eles querem dar o ar de veracidade, né? Aliás, de credulidade, falando, olha, mas eu não estava lá, como é que eu posso saber? E, realmente, ele não precisa estar lá. Essa é uma premissa equivocada. O preposto não é obrigado a saber dos fatos por si. Ele é obrigado a saber dos fatos. Se ele sabe porque contaram para ele, ainda que mentirosamente, se ele sabe pelos documentos, se ele sabe por outras pessoas, isso tudo é irrelevante. É diferente da testemunha. A testemunha, principalmente na área civil, na área criminal isso pode até ter algum valor, mas na área civil, a testemunha que só ouviu dizer, que soube de boatos, ela, no máximo, vai provar a existência de uma possível notícia, mas não que ela presenciasse, que ela soubesse. Já o preposto, não. Então, o fato do preposto se esquivar de perguntas, dizendo que não sabe, que não vai responder, desde que essas perguntas tenham pertinência com o que está sendo discutido no caso, evidentemente que gerará a sua confissão ficta, que é a mesma consequência da revelia. Não é? Então, essa liberdade de escolha ela é ponderada, ela é temperada pela necessidade de que esse preposto efetivamente tenha domínio sobre os fatos. E aí falta falar, para a gente finalizar, sobre os 2 aspectos mais interessantes do novo tratamento dado à revelia. E aqui talvez tenha faltado ao legislador reformista a percepção de que era muito mais, se a ideia era facilitar a vida do revel, o dispositivo deveria ter sido reformulado por inteiro. Porque nós ficamos com uma disciplina muito engraçada. Porque o caput diz o quê? A ausência do reclamado implica revelia. Ou seja, não se alterou a conceituação de revelia. A nossa conceituação de revelia não se dá pela ausência de defesa, nunca foi. Foi pela ausência de presença. É como se fosse um pressuposto processual para a admissibilidade da defesa. Não comparecendo, é revel. O que muda agora? O que muda agora é que, em mais um acerto de contas com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a lei obriga agora
o juiz do trabalho a aceitar a defesa e documentos que estejam sendo apresentados naquela hora ou já tenham sido incluídos no PJE, se o advogado do reclamado estiver presente. E aí criou-se esse imbróglio, esse embaraço, essa pergunta difícil de responder de uma forma muito singela. Afinal, a presença do advogado afasta a revelia? Eu tendo a dizer que não. Porque eu continuo com a regra no caput dizendo que, se ele não comparece, é revel. Agora, é óbvio que, como sempre aconteceu na revelia antes da Lei 13.467, a eventual existência de elementos nos autos em sentido oposto ao formado pela confissão ficta decorrente da revelia, sempre pôde levar o juiz a uma conclusão desfavorável ao reclamante, mesmo na revelia. O problema estava em que a jurisprudência nossa bloqueava a possibilidade de provocação dessa comparação da confissão ficta com as provas, quando essas provas estivessem nas mãos do advogado do reclamado. E não me parece que o fato de incluir no PJE mude alguma coisa. Porque o artigo 847 continua com a mesma redação de sempre. O momento de apresentação da defesa não é aquele em que o advogado incluiu a defesa no PJE, mas aquele momento imediatamente seguinte à tentativa de conciliação ou à sua frustração, se ninguém aparecer. Não fosse assim, aliás, mesmo na ausência do advogado e do reclamado, eu deveria considerar a defesa. Se a lei estabelece agora a necessidade de aceitação da defesa, se o advogado estiver presente, eu devo deduzir que continua a mesma orientação de sempre, que se o advogado não estiver presente, a defesa pode e deve ser ignorada pelo juiz. Ou seja, os documentos não devem ser conhecidos. E aqui criamos um problema. Porque a defesa aparece com documentos. Obviamente, o juiz tem que dar vista desses documentos ao autor. E aqui começam algumas possibilidades. O autor, se for uma pessoa com um tino processual bom, ele vai ter a boa ideia de passar os olhos rapidamente na documentação, fazer a impugnação daquilo que interessa, para que o juiz encerre a instrução. Porque aquilo que for impugnado é considerado controvertido, e, sendo controvertido, de novo, a confissão ficta, que não é afastada, evidentemente, com a defesa, né, porque ele continua ausente, vai gerar os efeitos. Agora, se, ao contrário, o juiz fraciona a audiência, a parte pode comparecer na próxima, e eu posso dizer que ela será confessa? Ela compareceu para depor. Ou seja, criaram um verdadeiro imbróglio ao tentar remodelar sem reformular por inteiro. Talvez tivesse sido mais inteligente colocar essa regra do parágrafo 5º lá no caput. Implicará a revelia, salvo se presente o seu advogado, hipótese em que será aceita. Aí não teria dúvida nenhuma. Mas o parágrafo ele não faz essa ressalva, ele apenas obriga o juiz a aceitar a contestação e os documentos, mas sem neutralizar o efeito da revelia, que é a confissão ficta, claro, em relação àquilo que não esteja coberto por uma prova contrária. Então, se, ao contrário, o reclamado junta documentos e, de forma relapsa, o advogado impugna genericamente, é muito comum, acho que aqui não deve ser diferente lá de Brasília, advogados que simplesmente se reportam aos termos da inicial, aí tudo aquilo que estiver documentalmente provado em sentido oposto ao que está sendo alegado na inicial, é claro que vai superar a confissão ficta. Porque a confissão ficta é mera presunção.
E essa presunção é relativa, e essa presunção relativa cede espaço quando haja uma prova indicando uma situação oposta àquela ventilada na petição inicial. E, por fim, para encerrarmos, britanicamente, né, uma consideração sobre uma regra que, na verdade, não inova em nada. Eu tenho certeza que os colegas aqui de Santa Catarina já observavam isso aqui, porque isso aqui, mesmo antes do novo CPC, era o óbvio. E agora, desde 2016, com a entrada em vigor do novo CPC, passou a ser regra. É evidente que há situações de neutralização ou mitigação dos efeitos da revelia. Exemplos. Primeiro, litisconsórcio. E o colega falou muito bem, já não lembro mais quem foi, pontuou muito bem que a regra, aparentemente, diz mais do que devia. Mas é preciso ser justo que o CPC também comete o mesmo pecado. Porque o CPC dá a entender que qualquer contestação do litisconsorte neutraliza a revelia. Não é isso. Depende da posição do litisconsorte ou depende do conteúdo da defesa. Posição do litisconsorte. Ele é um litisconsórcio unitário. Ou seja, é um litisconsórcio daquele tipo em que a decisão terá de ser homogênea. Acabamos de mencionar agora mesmo, ação anulatória. Né? Uma ação anulatória de convenção coletiva movida contra 2 sindicatos gera um litisconsórcio unitário. O juiz não tem como julgar inválida a norma coletiva em relação ao sindicato obreiro e dizer que em relação ao sindicato profissional está tudo bem. Não. Então, a defesa de um, qualquer que seja ela, vai aproveitar ao outro. Ou então o conteúdo. Um exemplo muito bom disso é da terceirização. Muito comum que a prestadora de serviço não compareça, seja revel. Suponhamos que a tomadora seja muito cuidadosa e tenha documentos que contrastam com aquilo que a inicial diz quanto ao descumprimento da legislação trabalhista. Ele fala, ó, tá, o FGTS disse que não foi recolhido do ano tal, tá aqui, eu tenho a prova. Ele está dizendo que fazia horas extras, mas havia um controle rígido lá na portaria. Eles eram identificados ao chegar, independente do controle da empresa. E ele chegava, está aqui, o horário que ele chegava era 9 horas, e não às 8, como ele está dizendo. Então, nesse caso, ainda que normalmente a preocupação desse litisconsórcio não seja quanto às obrigações principais, seja mais com a sua posição de responsável, a apresentação de fatos que são de interesse comum da outra parte, do outro reclamado, leva ao aproveitamento dessa defesa. Pode acontecer, inclusive, da ação ser julgada totalmente improcedente, do tomador salvar a pele da prestadora. É claro que está salvando a dele também, porque, com isso, ele elimina qualquer risco de condenação solidária ou subsidiária. Então, não é qualquer litisconsórcio, é preciso que haja uma defesa com conteúdo que interesse também àquele que é revel. Outra hipótese, que também prevista no CPC, desde o CPC de 73, é a presença de direitos indisponíveis. Imaginemos aí uma questão envolvendo um incapaz, né? Um incapaz revel. Eu não posso falar propriamente em revelia. Falta de documento indispensável para a propositura da ação. Aqui me parece um tanto quanto equivocada a indicação disso como um mecanismo de neutralização da revelia. Porque a falta de documento indispensável para a propositura da ação, ela envolve defeito da petição inicial, não tem nada a ver com revelia. Se isso acontecer, o que eu tenho é a ausência de um pressuposto processual, de constituição da relação processual, que vai inspirar o juiz a abrir um prazo, na forma do artigo 321, para que ele traga, em 15 dias úteis, o documento indispensável. Por exemplo, ação anulatória de norma coletiva sem a convenção coletiva que ele quer anular. E, nesse caso, então, não é que eu estou neutralizando a revelia, é que o processo não tem como seguir adiante. A inicial não é apta. Se a inicial não é apta, eu terei que ensejar ao autor a possibilidade de juntar o documento e começar de novo. Renovar, inclusive, a citação. Eu não vou aproveitar essa revelia, porque é a revelia de uma ação que não está perfeitamente constituída, porque a inicial não é apta. Embora o juiz não tenha percebido, porque, normalmente, não se faz uma triagem prévia, uma análise
pelo menos detalhada na inicial, para saber se ela deve ou não forjar uma relação processual nova. Então, é um caso que não me parece ser de neutralização de revelia. É um caso simplesmente de inaptidão da petição inicial, que vai levar ao recomeço do processo. Essas outras duas, sim, são muito comuns, e nós todos já fazemos isso no nosso dia a dia. O cidadão alega que todo dia trabalha 12 horas, de segunda a domingo, durante 8 anos. Sem férias, sem feriados. E aí, como diz uma amiga minha, que é desembargadora lá em Brasília, e tem 5 filhos ainda. Faz um milagre. Quer dizer, é uma afirmação completamente inverossímil. O juiz, então, não pode, não deve condenar. Não é que ele não possa condenar, pode até condenar, mas ele deve levar em consideração essa inverossimilhança para, de alguma forma, na pior das hipóteses, restringir, dosar essa condenação, inclusive com interrogatório. Aliás, eu sempre fui adepto, e sempre acho necessário, porque, para mim, não há pior decisão no mundo do que decisão contra réu revel, porque você não tem a mínima ideia do que realmente aconteceu, inclusive para gerar revelia. Então, é muito prudente e interessante a conferência da versão, não é? Quantas e quantas vezes eu já vi advogado desistindo da reclamação depois do depoimento do cliente, porque percebeu que a história, ou ele entendeu errado a história, ou ele contou a história falseada. E isso faz toda a diferença. Então, o caso de alegações inverossímeis deve gerar realmente toda a neutralização da revelia, ou pelo menos a mitigação dos efeitos. E também a incoerência com as provas, conforme já assinalei. Reclamante diz que não recebeu as verbas rescisórias junto ao TRCT. Pode até ser que ele não tenha recebido mesmo, mas cabe ele na inicial dizer, olha, a empresa expediu o TRCT só para eu levantar o FGTS, mas eu não recebi aquela quantia. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele dizer laconicamente, não recebi verbas rescisórias e junta lá o instrumento de rescisão de contrato de trabalho. Ainda mais agora, né, que não precisa nem ser homologado. Não é? Então, é uma outra situação também em que o juiz pode mitigar ou neutralizar os efeitos da revelia, a depender do conteúdo da prova e da extensão da prova em relação às alegações contidas na inicial. Ok? Alguma pergunta, gente? Religiosamente, não é religiosamente, falta 1 minuto, vocês me desculpem. Vou antecipar um pouquinho, passo a palavra para Simone, para encerrar os trabalhos. Obrigado a vocês pela presença e pela participação.